Graças e paz, irmãos, pode sentar, ficar à vontade. Hoje não está muito quente, nós não precisamos nem tomar água, né? Direto para a palavra hoje, amém? Gostaria que os irmãos, nós estamos com ceia, né? Vamos ser um pouquinho mais resumido. Mateus 16, meus irmãos. Mateus 16, do versículo 13 ao 20. 16, 13 ao 20. Mateus 16, 13 ao 20. É uma das principais perguntas da Bíblia, né? Jesus está em Cesareia. Cesareia é um lugar muito sincrético, muito misturado. Ali havia o culto à personalidade, o culto a César, né? Por isso Cesareia de Filipe. Ali havia o culto a Baal, né? O deus da fertilidade. Ali também em Cesareia havia o culto a um deus grego que se chamava Pan, certo? E ali Jesus faz talvez a pergunta mais importante a toda criatura: quem as pessoas dizem que eu sou? E depois ele pergunta para os discípulos: quem vocês acham que eu sou? Essa pergunta vai modificar toda a vida de uma pessoa. Nós sabemos realmente quem é Cristo, por que Ele veio, quem é Ele, o que Ele veio fazer na nossa vida, qual a importância dele, qual a prioridade dele, o que Ele representa, o que Ele é para nós, fará toda a diferença em nossa caminhada. Toda a Bíblia é sobre Cristo, né? E Cristo, eu creio, né, um pensamento meu, que faz essa pergunta para redirecionar a verdadeira adoração daquele povo, né? Certo? Essa pergunta, ela continua ecoada através dos séculos, né? E se nós perguntarmos para as pessoas hoje, teremos as mais diversas respostas, talvez todas distorcidas daquilo que realmente quem é o Cristo, né? Isso é extremamente importante, né? Então vamos ler aqui para nós entender. Mateus 16, 17. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Os seus discípulos eram as pessoas que estavam mais perto dele. Seus discípulos eram as pessoas que deveriam conhecê-lo melhor. A primeira pergunta, ele quer ouvir o que o povo pensa. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros alguns profetas. O interessante é que a resposta do povo, das três pessoas citadas aqui, João Batista, Jeremias e os profetas, todos eram mortos, sem exceção. Então eles tinham uma falsa crença que Deus reencarnaria em outra pessoa, porque todos eles eram mortos. O único aqui dos citados pelo povo que não era morto era Elias, porque Elias nunca morreu. Elias, junto com Enoque, foi duas pessoas da Bíblia que nós não sabemos porquê, mas não passaram pela morte. Deus o levou direto para o céu, transladou essas pessoas, levou direto para a glória, tanto Enoque como Elias, né? E aí ele continua: mas nós, e vocês que andam comigo, vocês que viram meus milagres, vocês que viram eu perdoando pessoas, né? Vocês que estão mais próximos, mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? E respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, mais do que feliz, mais do que alegre, mais do que completo, és tu, Simão Bar-Jonas, né? Ou seja, Simão é filho de João, porque havia muitos Simão naquela época. Então ele identifica Pedro como o filho do João pescador, né? Porque Jonas, né, que era uma derivação do nome João. Porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, a tua revelação não vem de ti, a tua revelação não é natural, a tua revelação não é porque tu gosta de mim, a tua revelação é porque o meu Pai te revelou. Ninguém pode conhecer Jesus se a revelação não vier de Deus, se o próprio Espírito Santo não tocar na nossa vida. Ninguém vai conhecer, né? E ele continua dizendo: também eu te digo, tu és Pedro, né? Pedro, né? Quer dizer Petros, quer dizer pedra de rio, pedregulho, né? Tu és Pedro, sobre esta, ele não está falando sobre essa, o nome de Pedro, mas ele está falando esta, é na figura dele, da pedra, da rocha angular, sobre essa pedra, que é uma das identificações do Cristo. Ele é a rocha que foi recusada, ele é a pedra que se tornou a estrutura desse grande edifício que nós o chamamos e reputamos de igreja. A igreja de Cristo não é edificada em homens, não é edificada em denominações, não é edificada em pessoas, é edificada no nome de Cristo Jesus. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o edificador da igreja. E por isso que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Deus vivo. Por isso que passarão os céus e a terra, mas a igreja de Cristo vai triunfar e vai estar para sempre com Ele na glória. Porque ela não foi constituída por homens, ela foi constituída pelo próprio Deus. Amém? Também eu te digo, tu és Pedro, pedregulho, né? Pedra de rio, e sobre essa pedra, que é Petra no grego, que é rocha angular. Rocha é o sinônimo de Cristo, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será eternamente. Amém? Sobre essa pedra que é Cristo, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja aqui é a primeira vez nos evangelhos que vai aparecer a palavra igreja, certo? Ela vai aparecer em todos os evangelhos mais de 100 vezes. Aqui, a igreja, normalmente, quando ela aparece nos evangelhos ou aparece nas cartas de Paulo, ela aparece como a congregação local, como nós reunidos aqui hoje. Mas aqui, o termo igreja aqui, ele tem uma conotação muito maior. Ele fala da igreja constituída em todos os países, em todos os continentes, de todos aqueles que fizeram a mesma confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? A igreja que é constituída em todos os lugares do mundo, né? De povos, línguas, tribos e nações que um dia estarão diante do Cordeiro. Amém? É essa agora a conotação que ele usa, assim, ó. Sobre essa pedra, sobre Cristo, eu edificarei a minha igreja, a eclésia, os chamados para fora com um propósito. Essa é a definição de igreja. Eclésia quer dizer o quê? Um dia nós estávamos, um dia o pastor Jorge, um dia o Robinho, um dia o Paulinho, um dia o Paul, um dia o Diego, todos nós estávamos nas trevas, mas pela ação do Espírito Santo, nós cremos no perdão daquilo que foi falado hoje, no sangue de Cristo, e nós passamos, fomos transportados nas trevas para a maravilhosa luz do Evangelho de Cristo. Isso é igreja. Isso é igreja, das trevas para a luz.
Então nós somos, eclésia quer dizer, os tirados para fora com propósito. Então nós estávamos nas trevas, nós fomos levados para a luz e nós devemos anunciar o que Cristo fez em nossas vidas. Chamados para fora. Nosso propósito é falar o que Cristo fez em nossas vidas. Depois ele continua: dar-te-ei as chaves do reino. As chaves do reino não é dado para homem nenhum, não é para Pedro, não é para sumo sacerdote, não é para papa. As chaves do reino está falando do evangelho, que pode ligar a pessoa, que pode desligar a pessoa. Cristo é uma pedra preciosa, eleita para aqueles que um dia vão se voltar para Ele, e para aqueles que não vão se voltar, vão ser desligados deles. Vai ser uma pedra de tropeço, vai ser uma pedra de condenação. Por isso fala, as chaves aqui não está falando que um homem tem poder de ligar ou desligar ninguém. O que liga ou desliga a pessoa é o Evangelho. O Evangelho nos aproxima de Deus ou nos afasta, se nós o recusamos, se nós não nos voltamos a Ele. Amém? Amém. Por isso que ele diz: dar-te-ei as chaves do reino. As chaves do reino é o Evangelho dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele Cristo. Vamos achar nossa cabeça, fazer uma breve oração. Pai amado, Pai querido, Pai santo, é com muito temor que nós chegamos diante da tua presença hoje. Senhor, nós precisamos saber quem é Cristo. Nós precisamos conhecer quem é Cristo. O que Cristo veio fazer por nós? O que Cristo quer mudar na nossa vida? O que Cristo deve ser para nós a prioridade, o Senhor, o Salvador? Ah, meu Pai, o primeiro, o último. Senhor, que nessa manhã o Teu Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações. Eu coloco, Senhor, cada um de nós aqui nessa manhã diante de Ti. Senhor, é primordial que nós venhamos saber quem é Cristo para as nossas vidas. Por isso nós te pedimos, com muita humildade, que Teu Espírito Santo venha falar nos nossos corações, venha abrir o nosso entendimento, para que possamos sair daqui nessa manhã totalmente cônscios de quem é Cristo para nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Então, quando Cristo chega naquela cidade, era essa a situação. E Cristo, então, ele faz duas perguntas para o povo ali, né? Lá no versículo 13 ele diz: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Né? Quem diz o povo? E o que o povo disse? Qual era a resposta deles? Uns disseram era João Batista, lá no versículo 14. Outros disseram era Elias. Outros disseram Jeremias. E outros os profetas. Certo? João Batista foi um cidadão que, ele veio antes de Cristo. Ele foi o antecessor de Cristo. Ele foi a voz que clama no deserto. É como se tu precisasse falar com alguém e tu não consegue chegar naquela pessoa, então tu manda alguém para preparar o caminho para tu chegar até aquela pessoa. Então João Batista vem preparar o caminho para que nós conhecêssemos o Cristo. Agora, essa é a ideia deles, além de João Batista já ser morto, era de alguém que preparasse o caminho, Por isso eles falaram João Batista, mas Jesus é muito mais do que isso. Jesus é a porta, ou seja, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Olha o que ele fala lá
João Batista, Jesus era muito mais que aquele que ia preparar, mas ele era a própria passagem, ele era a própria entrada. É só nós olharmos ali João capítulo 10. João, pode botar na tela ali, João 10, versículos 7 a 9. Ele diz assim, ó, em verdade, eu sou a porta. Jesus não diz assim, eu sou uma porta. Jesus não diz assim, todas as religiões levam para o céu, tudo vai dar certo. Ele fala artigo definido, eu sou a porta, a única das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, artigo definido. Se alguém entrar não por uma religião, não por uma tradição, não por uma igreja, se alguém entrar por mim, Jesus, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Amém? Amém? Então, a porta é Cristo, a porta da salvação é Cristo, né? Muitas vezes nesses anos, né, que a gente caminha com Cristo, e a gente vê as pessoas começam bem, começam empolgadas, depois se afastam. Aí as pessoas vêm e dizem assim, eu tenho que voltar para a igreja. Não, você não tem que voltar para a igreja, você tem que voltar para Cristo. Amém. Você tem que voltar para a primeira essência, você tem que voltar a ter temor dele, né? Hoje há muitas pessoas dentro da igreja e muitas pessoas sem salvação, porque ainda não encontraram Cristo, né? Estava vendo a Cristina falando sobre todo esse escândalo que nós estamos vendo agora no Brasil, talvez um dos maiores escândalos que nós estamos vendo, né? Desse Banco Master. E o que esse moço fazia? Um programa gospel, uma rede de televisão. Será que ele sabia quem era Cristo para fazer tudo o que ele fez? Será? Ai daquele por onde vem o escândalo na casa de Deus. Ai daquele. Era melhor, o próprio Cristo diz, é melhor que se colocasse uma pedra e se colocasse no precipício daquele que traz o escândalo na casa de Deus. Certo? Aí, meus irmãos, nós temos que entender isso, certo? A primeira comparação, a primeira analogia que as pessoas, que o povo achava alguém que facilitava o caminho de Deus, e na verdade Jesus é muito mais que isso. Jesus é Deus, Ele é o verdadeiro caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Não há vários caminhos, há um caminho só, e esse caminho ele passa pela cruz de Cristo. Não há coroa, não há glória. Todo mundo quer o céu, todo mundo quer a vida eterna, mas ninguém quer se arrepender, ninguém quer viver o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da cruz. O Evangelho da cruz fala de renúncia, fala de vida diferente, né? Certo? Depois a outra comparação que eles fazem aqui, tu és o Elias, né? Por que talvez eles compararam Cristo com Elias? Porque Elias confrontou as falsas religiões. Elias, num dia só, ele chegou para o povo. Talvez o povo no tempo de Elias era igual hoje, né? Hoje o cara ele vai na igreja evangélica, ou ele adora a Deus, mas ele está se prostituindo de noite. Ele vai na igreja evangélica, mas também às vezes ele vai até na macumba, às vezes ele vai até no esoterismo, ele vai para tudo quanto é lado, né? Então essa adoração dupla que havia no tempo de Elias, e um dia Elias diz, até quando vocês vão se inclinar entre dois deuses? Até quando vocês vão ficar entre lá e cá, entre Deus e o mundo, entre Deus e a adoração errada, né? E ele faz um desafio, né, para o povo da falsa religiosidade, do falso Deus, né?
Ele diz: até quando se inclinarei entre dois senhores? Eu vou dizer uma coisa bem certa para os irmãos aqui nessa manhã: o nosso Deus, ou Ele é o primeiro na nossa vida, ou Ele não vai ser nada, nada, nada. Ou Ele é tudo, ou Ele não é nada. Ou Ele é tudo, Ele não é nada, né? E Elias faz esse desafio e ele manda que o povo, né, orasse desde de manhã, buscasse o Deus deles, que era Baal, para ver se realmente Baal era Deus mesmo. E eles ficam de manhã até meio-dia. Elias é até meio cômico, né? Elias chega e diz para o povo: talvez esse Deus de vocês esteja no banheiro, ele deve estar um pouco ocupado, né? Por isso não está ouvindo vocês, né? Ele é meio sarcástico ainda, né? E quando Elias prepara o altar que está quebrado, por que, pastor, que o altar no tempo de Elias estava quebrado, estava todo jogado? Porque Deus não aceita adoração, porque Deus não aceita santidade no meio profano, porque Deus não aceita quem fala no nome dele e vive uma vida totalmente dissonante, contraditória àquilo que ele pensa, né? A Bíblia diz que nós devemos limpar os nossos pés, porque o lugar onde nós estamos entrando é terra santa, né? Tirar as suas sandálias, né? E Elias faz esse desafio. O fogo cai do céu, lambe toda a oferta, todo o sacrifício, e naquele dia são mortos mais de 850 profetas de Baal. Então eles fizeram a comparação de como Jesus seria o Elias, no sentido de ele ser um Deus triunfante, né? De ele ser um Deus vitorioso, né? Jesus é muito mais do que isso. Jesus é muito mais do que isso. Se eu e você estamos aqui hoje, Deus queira, eu vou primeiro, tenho certeza disso, porque tem um monte de jovem aqui. O meu desejo é que vocês um dia estejam na glória. Amém? Amém. Meu desejo é muito mais que vocês tenham um casamento, que vocês sejam próximos, tudo isso é bom. Família é ótimo, mas o principal é a vida eterna. Amém. Tudo isso aqui é passageiro. Os meninos que estão aqui, os meninos aqui de 13, 14, 15 anos, uma vez eu fazia um estudo bíblico na casa de um cidadão que ele perdeu a vista, Paulinho, uma diabetes forte, e ele disse para mim assim: eu precisei perder a vista física para encontrar a vista espiritual. Ele falou assim. E eu fazia um estudo bíblico lá na Santa Bárbara, na casa desse menino, e o menino deles tinha quase 13 anos de idade, né? E esse moço, ele tinha um problema assim meio de TDAH, ele tinha dificuldade no entendimento, ele tinha a memória um pouco atrasada, ele não compreendia as coisas direito, né? E logo que eu percebi, a mãe dele era uma senhora muito amorosa, e ele ainda sentava no colo da mãe, com 12 anos de idade, né? E quando nós começávamos a falar das coisas de Deus, ele era sedento pela palavra de Deus. E a mãe dele, com toda a dificuldade que ele tinha, deixava que ele lia a Bíblia. E eu deixava ele ler, às vezes demorava um pouco mais, mas aquilo eu acho que era pão para a vida dele. Aquilo era água para o seu coração. Aquilo era tudo que ele precisava. Ele lia devagarinho, assim, com dificuldade, mas ele amava ler a Bíblia. E aquele moço que tinha o cognitivo meio afetado, em pouco menos de 2 meses, ele estava convidando a vizinhança inteira para conhecer o Jesus que ele estava conhecendo. Amém? Amém? Amém. Ninguém vai errar o caminho se verdadeiramente buscar o Senhor. Ninguém erra. O Senhor está pronto para nos receber, né? Aquele menino, um dia como você, cheio de saúde, né? Ele foi com a família passar a tarde, um dia bem ensolarado, que estava em Criciúma, e ele foi lá na Lagoa dos Freitas. E quando ele foi tomar banho, ele teve uma forte dor de cabeça. Ele não tinha 13 anos de idade, uma dor de cabeça violentíssima, né? E aí
casa, fizeram de tudo, deram remédio, mediram a pressão, levaram para tudo quanto é lado e não deu jeito nessa dor de cabeça. Aí levaram aquele moço, né, para o São José, fizeram de tudo, deram de pirona, deram tudo, a dor de cabeça não parava, aquele menino estava tendo um AVC hemorrágico, né? No dia que ele estava tendo isso, a ambulância única que tinha em Criciúma estava no campo que tinha um jogo do Criciúma, e ele retardaram muito o atendimento dele, certo? Ele veio, o único cirurgião que poderia fazer a cirurgia do seu cérebro estava em Tubarão, e o veículo do SAMU estava no campo do Criciúma, e em vez de levá-lo às 4, 5 horas da tarde, só foi levado de noite para lá. Sendo levado de noite para Tubarão, lá o cirurgião não quis atender ele de noite, só atendeu no outro dia. No outro dia ele veio a óbito. Mas eu tenho certeza que eu vou ver esse moço agora. Aleluia. Eu tenho certeza. Amém. Eu tenho certeza. Amém? Amém. Eu tenho certeza. Talvez até o cirurgião chegasse e ele não vivesse, mas o melhor ele vai viver. Ele vai viver a eternidade com Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Sabe por quê que ele vai viver a eternidade com Cristo? Porque ele entendeu quem era Cristo para ele. Ninguém vai chegar lá diante de Jesus e dizer: eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu nem era para estar aqui, eu não gosto daqui. Ninguém vai chegar lá sem entender quem é Cristo, amar Cristo, entregar a sua vida a Cristo, né? E quando eles falaram, né, sobre Elias, quando eles fizeram a comparação de Elias, né, quem faz, né, Elias é citado na Bíblia como uma das pessoas que mais poder tinha na oração. Tanto é que Tiago fala dele, né? Lá em Tiago, no capítulo 5, 17 e 18, Tiago na Bíblia, meus irmãos, é o irmão de Jesus. Há 4 Tiagos na Bíblia, mas o livro de Tiago lá é escrito pelo irmão de Jesus, né? E ele cita Elias como um homem como nós, com as mesmas falhas, com as mesmas inconstâncias, mas que era um homem poderoso na oração, né? Certo? E ele fala de Elias como um homem triunfante, né? Como um homem que orou e confrontou toda a religiosidade errada, os falsos deuses, né? Mas eu quero dizer para vocês, certo? Que Elias venceu temporariamente, mas eu quero dizer para os irmãos que a maior batalha foi vencida por Cristo, porque o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Amém. Amém? Então nós temos que entender que a comparação deles com Elias era no sentido de assim, alguém vencedor, alguém que vence, né? Cristo é muito mais do que vencedor, porque não foi com carne, não foi com coisas materiais que nós somos comprados da nossa vã maneira de viver, mas foi com o sangue de Cristo. A outra comparação que é feita sobre Jesus, eles perguntam se Jesus era Jeremias, certo? Jeremias é o exemplo na Bíblia de alguém sofrido, de alguém que sofre, de alguém que chora, de alguém que lamenta, de alguém que paga um preço violentíssimo e não é ouvido. Então Jeremias na Bíblia é o símbolo de paciência e de sofrimento, só para os irmãos entenderem. É esse o sentido de, e fala também de Cristo, né? Que ele foi levado. Jeremias também é citado na Bíblia, meus irmãos, como alguém que profetizou uma aliança diferente. Ah, pastor, que aliança é essa? A primeira aliança
Deus vai lá, escreve com o dedo dele nas tábuas de pedra os 10 mandamentos. A primeira aliança era externa. Jeremias fala muito antes, por obra do Espírito Santo, de uma aliança que seria feita com o sangue de Cristo dentro dos nossos próprios corações. Certo? Por isso que a Bíblia fala lá em Hebreus, então, que Jesus é muito maior do que Jeremias, porque ele é mediador de uma nova aliança. Certo? É isso aí. É isso aí mesmo. Então, agora nós vamos ver a revelação importante, né? Olha a revelação importante agora no versículo 15, né? Jesus pergunta e Pedro diz, vamos repetir comigo? Tu és o Cristo, o Filho do Deus? É isso que Cristo é para você mesmo, o Filho do Deus vivo, né? Certo? Ainda, talvez, se nós perguntar mesmo no meio evangélico hoje, nós vamos ver muita resposta diferente. Nós vamos ver tanta confusão, certo? É fundamental que nós entendamos toda a salvação depende de nós saber quem é Cristo para nós. Se nós não entendemos quem é Cristo, nós não vamos entender nunca a salvação e nunca seremos salvos, né? O próprio Cristo vai dizer, se os irmãos pegarem lá em João capítulo 17, João 17, olha aqui, ó. Não foi eu que disse, foi Jesus. Jesus disse, e a vida eterna? O que é a vida eterna? A vida eterna é aquilo que aquele menino está desfrutando, que eu falei para vocês aqui hoje, não tem? A vida eterna é a vida sem início, sem fim, e muito mais que um tempo inesgotável. A vida eterna vai ser boa, não é porque o pastor Jorge vai estar lá, é porque vai ter muita gente legal lá, muita gente que foi lavada e remida pelo sangue de Cristo. Mas a vida eterna é extremamente adorável, ela é infinitamente desejável, porque lá nós estaremos com Cristo face a face. Amém. Amém? Aí Jesus vai dizer, e a vida eterna, essa vida que não acaba, essa vida que não tem fim, essa vida que nós veremos Cristo face a face, é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo quem enviaste. Então, se nós não conhecermos a Cristo, provavelmente nós não estaremos na vida. Essa é a realidade, né? O apóstolo Paulo, ele vai mais fundo ainda. Além dele falar que as pessoas têm que conhecer a Cristo, o apóstolo Paulo vai falar, ele vai fazer uma oração para os colossenses, para que além deles conheçam a Cristo, eles conheçam toda a vontade dele. Quer ver uma coisa? Pego aí Colossenses 1, versículo 9 a 11. Então a vida eterna, ela começa a acontecer na nossa vida, quando nós conhecemos quem é Cristo, toda a vontade dele para nós. Olha o que o apóstolo Paulo ora por eles. Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, para que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, Paulo, Senhor, eu oro para que vocês conheçam quem é Cristo e conheçam a vontade dele na sua vida, certo? A fim de vivermos, conhecendo ele, conhecendo a vontade dele, viver da maneira que glorifique ele. Então essa é a vida eterna. A vida eterna é que a nossa vida glorifique a Deus e que com o nosso casamento, com
o nosso estudo, com a nossa profissão, aonde nós botamos o pé, o que nós fizemos, o que nós pensamos, o que nós planejamos, o que nós sonhamos, nós possamos glorificar a Cristo. Amém? E desfrutar da vida dele, porque o céu começa aqui, quando nós realmente amamos a Cristo Jesus. Amém? O céu começa aqui, meus irmãos. Nós começamos a amar Cristo, andar com Ele, saber o que Ele tem para a nossa vida, né? A fim de viver do modo digno, para seu inteiro agrado. Eu acabei de falar aqui, né? Certo? Frutificando, ou seja, quem conhece a Cristo frutifica. Quem conhece a Cristo dá frutos. A Bíblia diz que pelos frutos nós vamos conhecer a árvore, né? Se a pessoa diz que conhece a Cristo, tem uma rapaziada que chegou lá no céu, né? E a porta estava fechada para eles. Chegaram lá, aqui tu não é. Mas não, eu fiz igual o pastor Jorge, eu preguei um monte de palavra. Não, eu orei, a turma foi curada. Eu orei, a turma foi até batizada no Espírito. Não vos conheço. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Amém. Amém? Amém. Né? Vai ter muita gente que vai bater e a porta vai estar fechada. Misericórdia. Misericórdia. Nós não ficamos alegres com isso, nós ficamos muito tristes, né? Por quê? Porque nunca frutificaram, porque nunca fizeram a vontade do Pai, porque nunca renunciaram nada. Hoje tudo é evangelho, tudo é gospel, nada, o símbolo do evangelho não é uma escada, o símbolo do evangelho não é toda a satisfação, toda a alegria. O símbolo do evangelho continua a ser uma cruz. Cruz fala de morte, cruz fala de renúncia, cruz fala de morte do nosso eu. Nós precisamos morrer para a nossa vontade, para que Cristo viva em nós, né? Paulo continua: a fim de viver do modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda a obra e crescendo. Ou seja, quanto mais fala com uma pessoa que ela conhece a Cristo, ela não é soberba, ela não é altiva, ela não é autossuficiente, ela é humilde, ela é cheia de graça, ela é cheia de humildade, né? Certo? Ele diz aqui, frutificando e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido no poder do Espírito Santo, segundo a força da sua glória, com perseverança e longanimidade, longo ânimo nessa caminhada, dando graças ao Pai que nos fez idôneo na herança que nos cabe nos santos da luz. Qual é a nossa herança? A nossa herança é um dia estar com Cristo. Desse mundo nada levamos, nada trouxemos e nada levamos, né? Certo? A nossa herança é um dia estar com Cristo. Então, quando eles comparavam com Jeremias, eles falavam do homem sofrido, do homem paciente, fazendo essa comparação com Cristo, mas falavam dessa nova aliança. E Pedro vai lá e diz e revela quem é o Cristo, e faz talvez uma das declarações mais certas da Bíblia, mais lúcida, mais objetiva, mais verdadeira. Pastor, por que é a declaração? Porque Cristo é o Alfa, porque Cristo é o Ômega, porque Cristo é aquele que nos amou primeiro, porque Cristo é o nosso Salvador, porque Cristo é Deus, porque Cristo perdoa pecados. Amém. Então, sem conhecimento de Cristo, né? Certo? Porque Cristo é o Criador, Ele é o sustentador de tudo, né? Ele, pastor, eu quero conhecer a Deus. Olha para Cristo.
vem a mim. Né? Ninguém conhece a Deus sem conhecer a Cristo. Essa é a verdade, certo? Então, meus irmãos, essa confissão, essa afirmação, ela está sendo feita em todos os lugares do mundo. Hoje eu recebi, nós estamos vendo aí uma confusão, aí estamos com medo, né, da terceira guerra mundial e tudo aquilo que está acontecendo no Irã. Hoje eu recebi um vídeo do Fábio, marido da banda, né, do que está acontecendo no Irã. Talvez os irmãos não saibam, o Irã hoje é o lugar onde mais o Evangelho está crescendo no mundo. As pessoas estão declarando que Cristo é o Filho do Deus vivo. E as pessoas do Irã, elas não têm Bíblia. Eles sabem o que vai acontecer com eles? Essas pessoas que dizem que Cristo é o Filho do Deus vivo, eles vão ser decapitados, eles vão ser mortos, eles vão ser esquartejados. Vai ser as mortes piores que tem. Mas eles continuam afirmando: Cristo é o Filho de Deus vivo. Deus está se manifestando pessoalmente para eles. Sabe por quê? Porque Deus não tem interesse que a minha vida e a sua vida passe a eternidade separada dele. Pastor, existe inferno? Existe. É uma vida toda separada de Deus. Quem não disse que o inferno existe, um dia vai testar e experimentar isso fisicamente e publicamente. Há pessoas que dizem que o inferno não existe, que isso não vai acontecer, e falam e afirmam isso a vida inteira. E acham que está tudo bem, porque as coisas estão dando certo, porque Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus é muito maior que o seu juízo. E Deus está sempre com a porta da graça dele aberta para que veja se um dia a pessoa se arrepende. Mas a pessoa que duvida de Deus e duvida da condenação, um dia vai experimentar isso pessoalmente. No fim, ele vai experimentar isso. Aquilo que ele tanto duvidava e tanto afirmava, ele vai experimentar pessoalmente. Certo? Essas pessoas, o Irã hoje, meus irmãos, é o país do mundo que mais o Evangelho cresce. E Deus está aparecendo para essas pessoas. Certo? E eles estão dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus, Cristo, ou ungido. A perfeita revelação de Deus, ou enviado de Deus. Quando Cristo nasceu, todos os judeus colocavam um nome na pessoa, entendendo, o que seria o propósito e o planejamento para a vida dele. E quando Cristo nasceu lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 21, a Bíblia vai dizer: porás o nome dele de Jesus, e ele salvará o seu povo do seu pecado. Amém? Então, Cristo quer dizer ungido, no Antigo Testamento, no hebraico, o Messias, o enviado, a revelação de Deus para nossas vidas, certo? E é isso que Pedro diz. E Pedro diz isso não é porque ele estudou muito, não é porque a mãe dele falou muito para ele, não é porque ele frequentou muito a igreja, é porque o Espírito de Deus revelou para ele do céu. Porque o homem, cada um de nós aqui, não pode receber nada de bom se do céu não for recebido. Amém, meus irmãos? Amém. É só nós olharmos aqui, João, capítulo 3, versículo 27, essa fé que Pedro teve, veio do céu, direto de Deus para a vida dele. Tanto é que o próprio Jesus disse: ó Pedro, tu falou isso, não foi da tua carne, não foi da tua maneira natural, mas foi o meu Pai dos céus que revelou a ti. Por isso que a Bíblia diz lá em João 3, no versículo 27, João 3, 27 vai dizer assim, João 3, 27, um homem, mulher, ele
não está falando aqui na conotação masculina, ele está falando o homo sapiens, no sentido de toda a criatura. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Bem, certo? E essa revelação que Pedro teve veio de Deus, da própria revelação do Espírito Santo, né? E aí, meus irmãos, aí Jesus faz uma das declarações mais ousadas. Jesus vai dizer agora que todo mundo que faz a mesma declaração de Pedro, que se acha pecador, que se acha que só pode ser ligado de novo, que só pode ter ligação, comunhão com Deus através de Cristo, né? Ele fala então dessa igreja, a grande igreja que vai ser formada no mundo, através de todas as eras, através de todos os tempos, de todas aquelas pessoas que declaram que Cristo é o Filho do Deus vivo. Amém, meu irmão? Amém. Aí ele vai dizer, também eu te digo, tu és Pedro, né? Então aqui ele fala, né? Essa igreja que está sendo formada, pastor, então ficou confuso o que o senhor está falando. E a turma lá do Antigo Testamento, que não tinha Cristo ainda, como é que era salva? Aquela turma não era salva por lei nenhuma, aquela turma não era salva por obra nenhuma, aquela turma era salva olhando e esperando por fé no Cristo que um dia viria. Quando o profeta Simeão, ele chega e Jesus está sendo apresentado naquele dia. Jesus era uma criança como o filho lá da Sunamita, né? O Bernardo, é Bernardo? Ele foi apresentado no templo, filho da Sunamita, né? E Simeão, o Espírito Santo levou ele ao templo, exatamente no dia que Cristo estava sendo apresentado. Por quê? Porque Simeão cria nas promessas que um dia viria um Salvador do pecado do povo. E ele pega Jesus nas mãos e diz: basta, agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram a salvação e a consolação de Israel. Amém, meus irmãos? É isso aí. Então, Cristo agora faz uma declaração dessa igreja que está se formando, que um dia vai ser o encontro mais lindo que vai ter na terra. Vai ser povo de toda tribo, língua, gente que perdeu a cabeça, gente que foi esquartejada, gente que sofreu para estar lá. Nós somos bem-aventurados ainda, porque estamos num país livre. 70% dos cristãos hoje são perseguidos para manter a sua fé. Eu mandei um vídeo para os irmãos, viram o vídeo que eu mandei ontem? Daquele cidadão lá que morreram no Egito, e tinha um cidadão que nem cristão era. Aí ele orou, os outros perdendo a cabeça, e ele não era cristão, pegaram, ele estava na hora errada, no lugar errado. Ele não sabia nada que Cristo era o Filho de Deus vivo. Mas quando ele viu aquelas pessoas sendo escartejadas e não negar a Cristo, eles perguntaram: tu nega a Cristo? Ele disse: olha, o meu Deus é o Deus dessa tribo, o meu Senhor é o mesmo que desses caras que estão morrendo. Na hora ele se converteu, ele afirmou Cristo pela coragem dos outros. Está vendo o que o teu testemunho faz? Está vendo o que o teu testemunho ele leva as pessoas, né? Certo? Então Jesus fala nessa grande congregação que está sendo formada no mundo. A característica dessa congregação está lá em Efésios, meus irmãos. Gostaria, né? Efésios capítulo 4 fala das características, né, dessa grande congregação que começa desde antes do Antigo Testamento e que vem através dos séculos, dessa igreja que um dia vai se encontrar, né, nas ceias da boda do Cordeiro. Se vocês pegarem aqui, Efésios 4:4, vai dizer assim, não existem diversas igrejas, não existem diversas denominações, não existem diversos caminhos. A Bíblia diz que há um só corpo
sangue de Cristo. Efésios 4:4, há um só corpo, há um só Espírito, todos nós se identificamos porque temos o Espírito Santo como habitação nossa, certo? Então, ninguém pode dizer que é cristão se o Espírito Santo não habita nele, certo? Há uma, também fosse chamada uma só esperança de vocação, ou seja, a vocação nossa é o céu, a vocação nossa é a eternidade, a vocação nossa é estar face a face com Cristo Jesus, amém? Se a nossa anseio é outro, nós estamos servindo ao Cristo errado. Mark Lloyd Jones dizia que a igreja não é para produzir alegria nas pessoas, a igreja não é para resolver o nosso problema, o papel da igreja é anunciar a chave, o evangelho, que Cristo morreu para nós sermos reconciliados com Deus. Amém. Esse é o nosso papel. Aleluia. Quando nós falhamos nisso, nós falhamos como porta de entrada do céu. Essa é a fundamentação da igreja, preparar as pessoas para o céu, preparar as pessoas para o céu, né? O resto é secundário. O resto, pastor, vai acontecer? Vai acontecer. Nunca vi ninguém servir a Jesus e ficar pior. Nunca vi ninguém servir a Jesus e ter uma vida, né, sem a alegria da satisfação dele, né? Então ele diz aqui, são chamados a uma só vocação, a um só Senhor. Aqui ele conota Cristo como Senhor, ou seja, ele é Salvador, mas ele é o primeiro, ele é dono de tudo na nossa vida. Ele é dono do nosso dinheiro, ele é dono do nosso tempo, ele é dono da nossa vida, ele tira a vida, ele dá a vida, ele alonga a nossa vida, tudo está nas mãos dele. Você está aqui hoje, eu estou aqui hoje, porque assim o Senhor o quis, que nós tivéssemos mais um dia para adorá-lo. E sempre quando nós temos um dia para adorar a Deus, nós temos um dia também, temos mais um dia para se arrepender diante dele. Tem mais isso, certo? Uma só fé e um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Então, quando Cristo está falando aqui, tu és Pedro, e ele está falando dessa igreja, de um dia dessas pessoas que o reconhecer a Jesus, que tinham o Espírito Santo, que tinham essa esperança, essa igreja que João, o apóstolo, vai ver lá no Apocalipse. Quer ver uma coisa? Abre aí Apocalipse 5, do 9 ao 11. João é levado para a ilha de Patmos, né, para sofrer, para morrer. Lá eles levavam as pessoas para morrer aos pouquinhos, né? E lá na ilha de Patmos ele vê um livro, e esse livro está escrito, né, a biografia e a contabilidade de todos os salvos do mundo. E João chora, porque ninguém podia abrir esse livro estava fechado, né? E aí, lá no versículo 4, João, imagina a revelação desse homem lá. Patmos quer dizer ilha de morte, né? Foi levado João para morrer lá, mas ele recebe a maior revelação do Evangelho. Lá no versículo 4, a Bíblia diz que ele chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Todos nós pecamos e estamos destituídos de Deus. Ninguém foi. Esse livro é tão santo, essa contabilidade é tão perfeita, que não se pode nem olhar para esse livro. Se
Se vocês olharem ali, ó, ninguém foi achado de abrir, nem mesmo de olhar para ele. Olha como é. Nós devemos ter temor, reverência e santidade com as coisas de Deus. Certo? Todavia um dos anciões disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu pelo sacrifício dele, pelo sangue dele. Então eu vi um cordeiro, ele tinha 7 chifres, que são os 7 espíritos, né? E tomou o livro e disse, né? Prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada eles uma harpa com taças cheias de incenso, se são as orações do santo, e diziam: digno é de tomar o livro e abrir o selo, porque tu fosse morto e com teu sangue tu comprasse toda tribo, língua, povo, nação, para o nosso Deus os constituísse reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém, meus irmãos? João vive essa igreja que Jesus na cruz conquistou para nós. Amém? E ele vê que é uma igreja. Imagina a cena que João está vendo. Ele viu aqui, ó, milhões de milhares, no versículo 11, certo? Uma multidão incalculável que glorifica e louva ao Senhor. Amém? Amém? Por isso que nós louvamos aqui. Que uma vez quando eu comecei a minha caminhada na igreja batista, aí tinha um cidadão lá na nossa igreja, ele não tinha entendido nada do evangelho. Aí ele chegou e disse assim: ó, Jorge, para que aqueles louvores que a gente canta? Né? Não entendeu nada do evangelho, não entendeu nada, né? Nós louvamos a Deus, nós glorificamos, nós adoramos, nós exaltamos por aquilo que Deus é. Amém? Amém. Né? Eu sempre pensei assim, meus irmãos: não te importa se a tua voz não é boa, não se importa que se tu canta, não canta muito bem, né? Lógico que tem gente que Deus pode estar aqui na frente, mas adore a Deus. Amém. Exalte Ele. Aleluia. Dê a Ele sua glória, seu louvor, toda a sua bênção. Ele é digno. Ele é digno, né? Lutero dizia: quando você está triste, cante um louvor a Deus, né? Leia um salmo para Ele. Amém? Amém. Né? Que quando nós louvamos, nós estamos exaltando Ele, adorando Ele, né? Na essência dele, de tudo que Ele é, certo? Então Jesus fala dessa igreja, né? Que está sendo constituída, tá? Que um dia, certo? E de todas as pessoas, de todos os tempos, de todas as eras, de todas as denominações verdadeiramente cristãs, que proclamam Jesus como Salvador, que falam que a salvação é só por fé, que falam que o Espírito Santo mora na vida das pessoas, que proclamam a Trindade, que falam da volta de Cristo, que falam que o salário do pecado é a morte, que falam na condenação eterna. Essas igrejas não estão lá. Essa é a verdade. Amém? Amém. Aqui, então, meus irmãos, lá em Mateus 16, Cristo, quando Ele faz essa declaração, Ele faz 4 declarações importantíssimas, né? Que se a gente não entender isso, a gente não vai entender quem é Cristo, certo? A primeira declaração que Ele diz, Ele não fala, Ele fala assim sobre essa, Ele fala sobre esta, que é Ele próprio. A primeira declaração que Ele faz é que a igreja é edificada não em homens, a igreja não é edificada em pessoas, a igreja não é edificada em organizações, a igreja é edificada em Cristo Jesus. Amém? Em Cristo Jesus, né? Então, Ele é a pedra fundamental, né? É só nós olharmos aqui, ó, Atos capítulo 4, versículo 11 e 12.
A pedra fundamental da igreja é Cristo Jesus. É nela que a igreja tem que estar edificada. Olha o que fala aqui o apóstolo Pedro: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os quais os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Você sabe o que era a pedra angular? A pedra angular era o seguinte: eles mandavam fazer um templo, e naquele tempo eles não tinham as medidas assim, essas máquinas que nós temos hoje, e aí eles botavam tudo as pedras. Chegavam no final da construção, aquelas pedras não eram uniformes, o templo não se fechava. Aí, quando eles faziam todo o templo, faltava a pedra principal que ia dar a complementação toda, que ia dar o fechamento do templo. Essa pedra principal que dá o fechamento de tudo é Cristo Jesus. E é essa pedra que os judeus rejeitaram, que muita gente ainda rejeita, e é essa aqui, este Jesus é a pedra rejeitada, a qual os construtores se tornou a pedra angular, a pedra de sustentação, a pedra principal. Tudo cai com Cristo, ou tudo se levanta com Cristo. E não há salvação em nenhum outro, em nem outra pessoa. Se você for no túmulo de Allan Kardec, a sarada dele está lá. Se você for no túmulo de Buda, os ossos dele estão lá. Se você for no túmulo de Alá, os ossos dele estão lá. Mas se você for no túmulo de Cristo, os ossos dele não estão lá, porque ele ressuscitou, ele vive, ele intercede por você e ele virá buscar a sua igreja. Aleluia. Amém? E não há salvação em nenhum outro. Se te contarem que há salvação porque você é uma pessoa boa, porque todos os caminhos levam a Deus, é mentira. Não há salvação fora de Cristo Jesus. Não há salvação fora da cruz. Não há salvação sem morte do eu. Não há salvação sem que nós morramos para nós se livramos da nossa vida e corramos para os braços. Não há salvação em nenhum outro. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. Outra coisa, meus irmãos, tem um monte de gente fazendo coisa errada, querendo se perpetuar no poder, extorquindo os membros, usando da igreja como trampolim. Coisa séria que vai acontecer hoje. Nós temos que entender nessa outra afirmação aqui, que quem é o dono da igreja não é homem nenhum, é Cristo Jesus. Amém. É Ele que é o dono da igreja. Eu gosto muito daquela passagem, que João Batista, que é o precursor de Cristo, ele se alegra, ele faz a analogia do casamento judaico, Quando havia o casamento judaico, as donzelas, que eram as amigas da noiva, corriam até a casa do noivo para levar o noivo se encontrar com a noiva, certo? E aí, meus irmãos, João Batista vai dizer: o amigo do noivo se alegra, mas a noiva não é dele, a noiva é do noivo. A noiva é a igreja, o noivo é Cristo. É Cristo que comprou a sua igreja com o seu sangue. Amém? Amém. Só nós pegarmos Atos 20, 28, quer ver uma coisa? Atos 20, 28 vai dizer assim, atendei vós por todo o rebanho, Paulo está se despedindo da igreja local, que não é a igreja geral, que ele foi pastor por mais tempo, que era a igreja de Efésios. Atendei por vós todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus. A igreja não é de homem nenhum, a igreja não é de denominação nenhuma, a igreja não é posse de ninguém, a igreja é posse do Cristo, que comprou ela com o seu próprio sangue. Amém?
Então é isso que Cristo fala, Ele é o dono da igreja. Se Ele é o dono da igreja, é Ele que vai edificar a igreja. Não é o pastor Jorge que edifica, não é homem nenhum que edifica, quem edifica é Cristo. Amém? Essa é a outra verdade, né? Certo? E por último, meus irmãos, aquela frase ali, certo? Né? Tudo ligado, né? Que foi tão explicado errado para nós. Chave aqui, tudo que ligares aqui, ele fala aqui, ó, lá no versículo 19, dar-te-ei a chave do Evangelho, né? Quantos pastores abusaram disso? Eu vou te dizer que tu vai desligar o quê? Quem liga e desliga é o Evangelho. É o Evangelho. É o Evangelho. Certo? Jesus não deu autoridade nenhuma para homem na terra. Certo? Ao contrário, Jesus disse para que o homem orasse para que a vontade dele nos céus fosse feita na terra. Certo? Certo? Então a igreja obedece à vontade de Deus na terra. Então a chave do reino fala quando, por exemplo, Pedro começa a pregar o Evangelho e as pessoas começam a crer que Jesus é o Filho de Deus vivo. A chave significa o Evangelho quando nós cremos no nosso pecado, quando nós cremos o quão longe de Deus nós estamos e quando nós nos voltamos a ser reconciliados. Isso é chave, né? Então, a chave do Evangelho, eu vou passar 2 minutinhos aqui, só para os irmãos entenderem. É só pegar Atos 2 aqui, ó. A chave do Evangelho começou a acontecer lá no primeiro discurso de Pedro, quando Pedro apresenta para as pessoas quem é Cristo. Essa é a chave de toda a salvação, Cristo Jesus, né? Olha, pega Atos 2, 22 aqui, ó. Aqui Pedro apresenta Jesus como aquele que faz milagre, aquele que faz sinais. Depois no versículo 23, ele apresenta Cristo como aquele que antes da fundação do mundo já estava previsto para vir, para morrer pelos nossos pecados. Depois ele apresenta Cristo como aquele único homem que passou por esse mundo, que morreu, outros ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Cristo morreu e ressuscitou, porque o seu sacrifício, a sua oferta foi aceita por Deus. Amém. Amém? Então Pedro vai apresentar o Cristo como Deus o ressuscitou, porque os grilhões da morte não seria possível deter. Então, quando a Bíblia fala de chave, coisas tão erradas que foram nos ensinadas, fala do verdadeiro Evangelho que nos provoca o arrependimento, que coloca fé no nosso coração e nos faz ser unidos. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos orar então para participar da ceia. Pastor, quem deve participar da ceia? Quem já está ligado com Cristo, quem verdadeiramente se arrependeu, quem inteiramente entendeu o seu pecado, quem disse como Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus